Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, há um estudo da Organização Mundial da Saúde e também da Organização Internacional do Trabalho chegou à conclusão de que em 2016, 745 mil pessoas morreram por acidente vascular cerebral ou por doenças cardíacas em consequência das longas horas de trabalho. E nesse momento em que nós temos a pandemia que acabou mudando radicalmente a forma como as pessoas lidam com o trabalho e que a jornada acabou ficando, inclusive, mais extensa para muita gente, esse é um dado que preocupa. Que outros pontos você destaca desse estudo, Silvestre? Glauco, essa questão da jornada excessiva, jornadas extenuantes, é uma questão que está posta, né, no mundo do trabalho há muitos anos, né? Tem aí uma luta histórica dos trabalhadores no sentido da redução de jornada. Mas eu acho que essa pesquisa aí da Organização Mundial da Saúde chama atenção para alguns pontos que eu, como você mencionou, eu gostaria de destacar. O primeiro é que você tem aí cerca de 3/4 das pessoas que morreram, segundo esse levantamento, né, são do sexo masculino. Um outro dado que chama atenção é que as mortes elas ocorreram muito mais tarde do que, digamos assim, o período em que as jornadas foram realizadas, né? E eu acho que um outro dado também a ser destacado é que essas doenças, né, todas elas, né, estão diretamente associadas a essas jornadas excessivas, né? E também chama mais atenção, segundo a pesquisa, quer dizer, os pesquisadores trazem evidências que os países, e aí nós estamos falando desse período, embora a pesquisa seja anterior, seja do ano de 2016, mas há evidências que, nesse momento agora da pandemia, né, com as restrições necessárias, ou seja, com o lockdown nacional, tem um aumento, né, de cerca de 10% da jornada, né? Ou seja, das horas trabalhadas. Enfim, são pontos, né, importantes para reflexão em relação à necessidade de rever, né, essas jornadas extenuantes em todos os setores de atividade econômica. E quando a gente verifica os números, Silvestre, realmente assustam, né? Porque a gente vê aqui que dessas 745 mil pessoas, 398 mil morreram de AVC, 347 mil de doenças cardíacas, e o número de mortes por doenças cardíacas devido a longas horas de trabalho aumentou 42% entre 2000 e 2016 e por AVC 19%. Agora a gente tendo essa condição, né, que de fato algumas jornadas ficaram mais extensas, mais longas, e às vezes as pessoas nem percebem, né? Porque isso não entra na contabilidade. Por isso que países hoje, como a França, discutem e já implementaram o direito à desconexão, que é aquele direito de você não atender qualquer tipo de chamada ou responder mensagens fora do seu horário de trabalho. Mas parece que a realidade brasileira está bem distante disso, Silvestre. Embora o Brasil tenha percentualmente, né, um percentual pequeno, né, vis-à-vis ao conjunto dos países, né, em relação a jornadas excessivas, você tem... isso aí também está associado, evidentemente, à própria tecnologia, né? Ou seja, você, principalmente num período
como que a gente está vivendo com a pandemia, a da pessoa ficar conectada a maior parte do tempo, do seu tempo, né? Ou seja, quando você está trabalhando de forma remota, você está ligado, os instrumentos, né, a tecnologia, o uso do aparelho celular, o WhatsApp, enfim, é isso mesmo, você acaba não se desligando do trabalho, né? Há inclusive uma confusão, né, entre como se a casa fosse a extensão do trabalho, né? Diferentemente de quando a gente estava antes da pandemia, principalmente, que você ia, enfim, rotineiramente ia para o trabalho todas as manhãs. Agora você fica em casa, mas é isso, a tendência é a pessoa ficar cada vez mais ligada. E aí eu acho que, embora tenha as doenças que tenham causado as mortes, né, percentualmente mais expressivas que com o caso do AVC e doenças cardíacas, mas eu acho que chama atenção também, né, me parece que uma questão óbvia, né, que quanto mais extensa a jornada, mais riscos, né, você tem para a saúde, né? E isso é também dados que a própria pesquisa revela. E vendo aqui também o estudo, Silvestre, ele mostra que nas regiões com mais leis regulamentadas que limitam as horas de trabalho, como os países da Europa e América do Norte, a incidência de mortes por problemas cardiovasculares é menor. E aí quando a gente pensa na situação brasileira, em que existem, de um lado, 14 milhões de desempregados, né, uma grande parcela da população sem acesso a postos de trabalho, e outra que está totalmente precarizada e ainda com avanços, né, na legislação trabalhista tentando desmontar todo o sistema de proteção que existe no Brasil, a gente chega à conclusão que o trabalhador brasileiro está hoje no pior dos mundos, Silvestre. Sim, e eu acho que os países que têm legislação mais protetivas, digamos assim, ao trabalho, você tem esses resultados são melhores, ou seja, você tem jornadas menos extenuantes, menos excessivas e, portanto, menos morte, como os países aí que você citou. No nosso caso, é o contrário, né? Nós temos tido um processo de desmonte da legislação trabalhista, né? Das normas regulamentadoras, né? O que provoca, né, um aumento, né, a pior das condições, aumenta o risco, né, de doenças, né, do trabalho, né. E uma outra coisa que eu queria destacar, Glauco, que acho que é interessante, é que você tem aí as longas jornadas, quer dizer, obviamente que elas pioram, né? Ou seja, os riscos para a saúde dos trabalhadores, e aí, por meio principalmente do estresse, né? Que é causado por isso, por essas jornadas excessivas, e você tem, e obviamente que isso tudo é prejudicial à saúde, né? Porque isso provoca problemas como, por exemplo, a pesquisa revelando, né, o aumento do uso do álcool, você tem também menos horas de sono, tempo para se dedicar a atividades físicas, enfim, a tendência de ter, por exemplo, uma dieta muito pouco saudável, enfim, são aí resultados, né, consequências, né, dessas jornadas longas, o que nos remete para duas questões fundamentais. Uma que é a necessidade de ter uma legislação protetiva no sentido de restringir, né, essas jornadas longas, e de um lado nos remete para uma questão fundamental que é pauta dos trabalhadores, que é pauta do movimento sindical no mundo, né, e particularmente no nosso país, que é a necessidade de redução da jornada de trabalho, né, que
tá na agenda, né, dos trabalhadores. Então, esse estudo é uma prova de que é necessário, digamos assim, uma prova que é necessário uma redução da jornada de trabalho e, por consequência, uma redução também dessas jornada excessiva, né? Trabalhar, sei lá, mais de 55 horas por semana e assim por diante. E diversos países já discutem essa redução da jornada de trabalho também como uma forma de criar mais empregos, inclusive aqui, né, no Brasil existe uma cultura de que as pessoas acreditam, olha, se você trabalhar bastante, você vai subir na vida, né, você vai progredir, e também existe isso associado à questão do progresso geral da nação, como se todo mundo trabalhasse várias horas ou trabalhasse bastante, o país fosse se desenvolver mais, Silvestre. Mas quando a gente observa, por exemplo, uma lista feita pelo OCDE, com base no ano de 2017, a gente repara aqui que os 10 países que têm jornada de trabalho menor são países muito desenvolvidos, inclusive na questão do bem-estar. O primeiro é a Holanda, que tem 29,2 horas de trabalho em média por semana, o que dá menos de 6 horas por dia. Depois, observando os outros países da lista: Dinamarca, Alemanha, Suíça, Irlanda, Áustria, Itália, Austrália, Suécia e França. O Brasil nesse ranking fica em 29º. E quando a gente vê esse dado aqui, 29º do Brasil, na verdade são dados referentes ao mercado de trabalho formal. No informal, inclusive, nós sabemos que a proteção é menor e as jornadas também podem ser, inclusive, mais longas. Quer dizer, essa questão da redução da jornada é essencial mesmo voltar à pauta, Silvestre. Com certeza, e por várias razões. Primeiro, porque você, trabalhador, vai ter mais tempo para convívio social, convívio com a sua família, fazer outras atividades. Segundo, porque a redução da jornada de trabalho permite, né, que você amplie, né, a oferta, ou seja, possa criar mais vagas de trabalho. E uma outra questão é que os dados que você citou aí dos países mostram, quer dizer, não uma jornada menor não significa que o país deixa de ser mais competitivo. Ao contrário, esse país que você citou, a própria Alemanha, né, que também é um outro país que... Enfim, então, acho que isso é fundamental e retomar, né, ou seja, voltar para a agenda dos trabalhadores o debate da redução de jornada, né? Com certeza, você trabalhando menos horas, você tem uma vida mais saudável. E é isso, quer dizer, o país que tem mais horas de trabalho, em média semanal, não significa que ele seja um país mais competitivo. Enfim, os dados, né, Glauco, os estudos têm demonstrado isso. Enfim, temos muitos exemplos, né, dos benefícios que uma redução de jornada traz para os trabalhadores, enfim, e para o país. Silvestre, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.